estar conosco nessa noite, esse final de semana, né? Com sua esposa, Lohane, com sua filha, né? Que vai estar aqui nos servindo. Que os irmãos possam estar muito atentos, muito ligados ao que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Uma alegria a gente estar com os irmãos aqui essa noite, esses dias, dentro daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Algumas coisas são importantes falar e eu quero incentivar você também. Nós temos recebido uma porção muito especial daquilo que nós hoje estamos inseridos, que é a MCM, a Missão Cristã Mundial. Somos obreiros ali e temos um desafio de estar levando Jesus aos povos não alcançados. E dentro dessa proposta, uma coisa eu aprendo com Deus: quando eu estou disposto a viver o padrão de Deus para a minha vida, algo que só está dedicado, que só está acessível a estas pessoas, nos é liberado. Vou dizer isso de novo. Quando a gente começa a entender e deseja em nosso coração de andar dentro do padrão que Deus estabeleceu para nós, algo escondido, algo que só está disponível para esses, nos é liberado. E o momento da nossa caminhada, o Senhor falou conosco acerca desse chamado, desse chamado às missões, desse chamado a ir aos povos não alcançados. E aí eu entendi de fato o que era o chamado de Deus na minha vida. Durante muito tempo eu pensei que o chamado de Deus na minha vida fosse pregar, ou talvez pastorear uma igreja. Fiz isso durante 7 anos. Então durante muito tempo eu acreditei que o chamado de Deus para a minha vida fosse o exercício ministerial que Ele me deu para fazer, o dom ministerial. Durante muito tempo eu acreditei que o meu chamado estava ligado ao meu chamado, ao meu dom ministerial, aquilo que Deus havia liberado sobre a minha vida para fazer. Então durante muito tempo eu andei achando que estava andando dentro do meu chamado, porque eu pregava, porque eu estava pastoreando uma igreja, porque eu estava fazendo discípulos, porque eu estava ganhando vidas para Jesus. E eu acreditava que só fazer isso, que somente esse tipo de entendimento já era suficiente para me qualificar como alguém que estava vivendo o seu chamado. Só que nós precisamos entender, e eu estou fazendo uma conceitualização para daqui a pouco a gente entrar no tema específico de hoje, mas nós precisamos entender, irmãos, que o nosso chamado vai além dos dons que o Senhor nos dá. Os dons que o Senhor nos capacita, eles têm a proposta de servir como ferramenta para que o chamado que Ele me confiou seja cumprido. A questão é que muitas vezes o dom, ele se manifesta de uma forma muito evidente, muito clara, e a gente começa a dar mais atenção ao dom do que ao chamado. Porque quando eu fui para a Bíblia e o padrão de Deus para tudo que nós precisamos fazer, eu queria que você olhasse para alguém que está perto de você e dissesse assim: meu irmão, você quer que as coisas que você está empreendendo tenham a aprovação de Deus? Pergunta para ele: você quer? Então pare de ter ideias e comece a orar. Amém? Se desejamos que aquilo que queremos fazer e empreender tenha a aprovação de Deus, pare de ter ideias, irmãos. Deus não precisa das nossas ideias, Ele precisa de uma geração que ora. Porque muitas vezes a nossa alma é muito cheia de soluções, a nossa alma é muito inquieta, a nossa alma é muito cheia de providências, e nós sempre temos uma resposta para aquilo que estamos vivendo ou passando. Se vemos uma determinada situação, rapidamente a nossa alma quer promover uma série de ideias, quer promover uma série de soluções.
Deus não precisa de ideias revolucionárias. Deus precisa de pessoas que sejam dispostas a orar e conhecer o seu coração. Não são ideias revolucionárias que vão mudar o mundo, queridos, mas é uma geração que se coloca a buscar o coração de Deus. Não são pessoas com grandes ministérios que vão mudar o mundo, são pessoas que entendem o seu chamado. Talvez você, querido, não tenha esses dons ministeriais, daqueles que você pensa que são necessários para que se mude o mundo, para que se mude uma geração, para que de alguma forma a sociedade que você vive seja tocada pela glória de Deus. Nós pensamos, mas eu não tenho tantos ministérios, tantos dons, tantas qualidades, tantos talentos para marcar a minha família. Talvez você não canta tão bem, você não prega, você não tem uma eloquência. Talvez você é uma pessoa que olha para si mesma e não vê algum dom, algum ministério, alguma coisa muito evidente. E você pensa, de que maneira eu posso impactar uma geração? Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada disso, eu não sinto ter esse chamado. O problema está exatamente aí, porque não são os seus dons que vão mudar o mundo, mas é com o entendimento do seu chamado para com Deus que vai transformar. É quando você compreende o que Deus chamou você, é quando você compreende a sua identidade, é quando você sabe quem você é no reino de Deus, é quando a sua identidade não é colocada em xeque, quando o inimigo se levanta, como fez com Jesus na tentação do deserto, e ele diz lá, no início da tentação, ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus. E muitas vezes essa é essa indagação que o diabo tem feito para muitas pessoas. Se tu és alguma coisa, será que você é crente mesmo? Será que você realmente tem uma vida espiritual? Será que você realmente foi escolhido? Será que você realmente vai fazer alguma diferença? Afinal, você está sentado num banco, você acha que o fato de estar sentado aí ouvindo ou não ver essa manifestação de algum dom na sua vida, algum dom que te evidencia em algum lugar, que nós vamos ser muito surpreendidos pelo Senhor nesses dias aqui. Nós vamos entender algumas coisas. Esse seminário, ele tem um tema de alinhamento espiritual, e você vai entender por quê. Porque muita coisa na nossa vida não funciona porque a gente não entende. Muita coisa na nossa vida não funciona como deveria funcionar no que se tange a nossa vida espiritual, porque a gente ainda não entendeu quem nós somos no reino de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, só vive em crise quem não conhece a sua identidade. Vamos entender isso, irmãos. Querido, eu não quero impressionar você com um sermão, não vim aqui para isso. A proposta do meu coração, meu irmão, é ativar a sua vida espiritual. Glória a Deus. A minha proposta aqui não é impressionar ninguém com um sermão bonito, com uma palavra, enfim, não é essa a proposta. Eu não estou preocupado em impressionar ninguém aqui. O coração que eu tenho hoje para esses dias que nós vamos ter aqui de seminário é isso. Eu creio, irmão, de todo o meu coração, que Deus de alguma maneira vai marcar a sua vida e vai ativar a sua vida espiritual em muitos aspectos. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Vamos lá então? Como eu estava dizendo, aquilo que nós temos recebido na MCM, na Missão Cristã Mundial, tem marcado as nossas vidas e marcou a minha. Se você ainda não teve a oportunidade de fazer um intensivo, eu te aconselho a fazer, porque tudo isso começou lá. No ano de 2013, em janeiro, eu estava fazendo meu intensivo e ouvindo o pastor José Rodrigues pregando sobre altar. Foram dias bem interessantes, muitas palavras lá marcaram meu coração, mas essa... Sabe quando você ouve algo que acende, que parece que tinha uma fagulha de brasa lá que estava meio apaga, não apaga, e de repente alguém vem e sopra e aquilo começa a pegar fogo de novo? Foi isso que aconteceu comigo. Ouvindo o pastor José falar sobre altar, e aquilo começou a me confrontar de uma forma muito forte. Confrontar sobre as minhas motivações, confrontar sobre o entendimento que eu tinha do meu chamado, confrontar sobre as minhas práticas espirituais, me confrontar sobre tudo. E muitas coisas eu comecei a examinar na minha vida e comecei a olhar para mim e falei: nossa, eu preciso entender isso.
E naquele fluir, o Espírito Santo trouxe uma frase no meu coração. Eu estava sentadinho lá, ouvindo o pastor José falar, era um dia de manhã, e ele ali ministrando logo cedo. E o Espírito Santo falou uma frase no meu coração assim: o véu do templo se rasgou, e você tem livre acesso ao Santo dos Santos, mas o caminho não mudou. Ele estava falando sobre altar, falando sobre o altar pessoal, falando sobre práticas espirituais, e o Espírito Santo vem com essa frase no meu coração. E essa frase ficou na minha mente. Eu comecei a perguntar ao Espírito Santo ali mesmo, sentado, orando, e eu estava tentando discernir aquilo, e mais uma vez ele trouxe algo no meu coração dizendo assim: todos os que nascem de novo têm livre acesso ao lugar íntimo na presença do Pai, através do Filho, mas o caminho para se chegar lá não mudou. Glória a Deus. Então aquilo começou a mexer comigo. Eu fiz questão de anotar o que ele havia falado, porque essa frase ficou ecoando na minha cabeça: o caminho não mudou, o caminho não mudou, o caminho não mudou. Que caminho é esse? Ele está dizendo que eu tenho acesso a um lugar de intimidade, mas ele está me dizendo que existe um caminho para se chegar lá. Que caminho é esse? O que esse caminho tem de tão importante? Por que isso é tão relevante? Para que o Espírito Santo, no momento de uma aula, comece a jogar esse sentimento, esse pensamento no meu coração. Então, com aquilo eu fui para a Escritura. Novamente eu quero reiterar: todo o padrão das nossas vidas, queridos, está registrado na Escritura Sagrada. Nós não temos que inventar nada, nem criar nada. A gente só precisa descobrir o padrão de Deus que está registrado na Palavra de Deus. Existe um padrão para o casamento, você não tem que inventar nada, está lá, é só você buscar. Existe um padrão para a vida ministerial, é só você buscar lá. Existe um padrão para a igreja, é só buscar lá. Nós não temos que criar e nem inventar. Deus não está lá no céu esperando que eu tenha uma ideia revolucionária, como já falamos aqui. O que Ele espera é que eu e você tenhamos no nosso coração o desejo, o anseio ardente de conhecer o coração dEle e nos submeter à vontade dEle e fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que eu acho que Ele vai gostar. Vou dizer de novo: e fazer aquilo que Ele quer e não aquilo que eu penso que Ele vai gostar. Você entende isso? Amém. Quantas vezes, irmãos, a gente se depara com situações onde a gente pega lá um caderninho e a gente anota tudo aquilo que a gente quer fazer no ano, e a gente leva para Deus e fala: Deus, está aqui tudo que eu quero fazer, abençoa. Em nenhum momento eu paro para perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero que o Senhor abençoe os meus planos, eu quero conhecer os seus planos. Eu não quero que o Senhor abençoe os meus trabalhos, eu quero que o Senhor me mostre o que eu devo fazer. Eu não quero seguir este caminho, porque, querido, escute o que eu vou dizer para você aqui. O grande pecado de todo o universo, que se originou com Lúcifer no céu e depois alcançou o coração de Adão e Eva, o grande pecado chama-se autogoverno. O desejo do coração de Lúcifer, a sua cobiça, ele era motivado por um desejo de governo, autogoverno. Basta ver as palavras que são direcionadas a ele, quando a Bíblia trata do coração dele para com aquilo que Deus estava fazendo no céu. E ele queria sentar-se acima das estrelas de Deus. Ele queria um trono como o trono de Deus. O que ele queria era o autogoverno. Por que nós não podemos fazer as nossas próprias leis? Porque nós não podemos, somos anjos, eu tenho uma posição tão elevada no céu, por que eu não posso fazer as minhas próprias normas e regras? Não foi essa a proposta dele para Eva? Não, você não vai morrer se comer. O que vai acontecer com você é que os seus olhos vão se abrir, e você vai ser conhecedor do bem e do mal. E dessa sorte você será como Deus. Ou seja, você julgará o seu caminho. Você não vai precisar mais de Deus para dizer para você: não faça isso, não faça aquilo. Você vai julgar. O autogoverno, irmão, é esse o grande pecado da humanidade. Então todas as vezes que eu pego lá o meu plano, o meu projeto, e levo para Deus falando: Deus, abençoa o meu projeto, eu estou vivendo o autogoverno.
Eu estou querendo fazer a minha vontade e pedindo para Deus abençoar. Sendo que o nosso comportamento seria dobrar o nosso joelho e orar e buscar o coração de Deus e descobrir o que Ele quer que eu faça. Quantos entendem, irmão? Então é isso que nós precisamos focar na nossa vida. Você precisa descobrir o que Deus quer para você. Você precisa buscá-lo com tal intensidade que o plano dele para você se revele no seu coração. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, isso exigirá de você perseverança. Amém ou não amém? Então voltando para cá, eu voltei às escrituras então para buscar o padrão de Deus, daquilo que ele estava querendo me dizer. Que caminho era esse? O que a palavra, o que o Espírito Santo estava querendo me direcionar? E o texto que eu fui levado foi o do Evangelho de João. Se você está anotando, seria bom você anotar esse versículo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Esse texto foi onde Deus começou a abrir o meu entendimento acerca desse aspecto de altar. Olha o que diz o versículo 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Olha que interessante. Fica com isso na sua cabeça. Vamos continuar. Disse-lhe então Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E então respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, eu quero analisar esse texto com vocês e chamar a atenção para 2 pontos. O primeiro ponto é o momento em que Jesus está ali consolando os seus discípulos acerca da sua ida para o Pai. Jesus está mostrando que o desejo do coração dele não é se separar em definitivo dos seus discípulos. Jesus trazendo uma palavra para os seus discípulos dizendo assim: olha, eu vou, mas eu vou voltar. E eu não vou voltar simplesmente, eu vou voltar e vou levar vocês para quê? Para que onde eu esteja, vós estejais também. Então Deus está falando, Jesus está falando ali com seus discípulos sobre o relacionamento. Que o desejo do coração dele não é que aquele relacionamento se rompa, mas que aquele relacionamento continue. Ele está mostrando: olha, eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês, porque depois que eu for, eu vou voltar e eu vou levar vocês para que vocês estejam comigo. Então o primeiro passo, querido, é Jesus mostrando no seu coração o desejo de ter comunhão e relacionamento conosco. Parece que muitas vezes nós não compreendemos o quanto Deus deseja se relacionar com a gente. E eu digo isso em função da nossa fome por nos relacionar com Ele. Nós somos tão hábeis, e tão velozes, e tão desejosos de trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e fazer coisas, e preparar coisas, e organizar coisas. Mas quando é o momento de relacionar, quando é o momento de você, querido, estar com Ele, quando é o momento, amado, de você abrir mão de tudo para ficar com Ele, querido, a coisa muda. Eu não quero que você levante a mão, mas reflita no seu coração. Quantos aqui, queridos, passam pelo menos 1 hora com o Senhor todos os dias? Está entendendo? Ele não quer o fruto do seu trabalho. O fruto do seu trabalho não vai impressionar Deus. O que Ele espera de nós é o fruto do nosso relacionamento. O que Ele espera de nós, querido, é um coração que está disposto a abandonar tudo, largar tudo para ficar com Ele. Qual foi a última vez, querido, que você deixou de comer só para ficar com Jesus? Qual foi a última vez que você abriu mão de uma programação para poder passar um tempo maior com Deus? Qual foi a última vez, querido, que você abandonou aquele programa lá de televisão que você vive assistindo para ir orar ou ler a sua Bíblia? Você entende o que eu estou dizendo? Pastor, mas no culto passado fui eu que limpei o banheiro. Amém que você fez isso.
Pastor, mas no domingo passado eu trabalhei pra caramba, eu lavei o chão da igreja, eu entreguei um monte de panfletos, eu fiz um monte de coisa. Amém, querido, que você fez isso, que lindo, glória a Deus. Mas Deus está preocupado com o seu relacionamento. A Bíblia diz, querido, lá no Evangelho de Mateus, que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, haverão dois grupos, e um deles vai olhar para o Senhor e dirá assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome nós fizemos sinais, prodígios, maravilhas. E naquele dia o Senhor lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos, olha o que esses homens acabaram de dizer que estavam fazendo. Eles estavam fazendo o quê? Expulsando demônios, profetizando em nome do Senhor, fazendo sinais e prodígios em nome dele. E o Senhor do outro lado está olhando para eles e dizendo: vós praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Espírito Santo. Quantos entendem isso, irmão? Como pode Deus não conhecer alguém? Já parou para pensar isso? Como pode? Aonde eu posso me esconder dele? Que lugar eu poderia ir para fugir da face de Deus? Mas o Senhor está dizendo: eu não vos conheço. Por quê? Essa palavra conhecer, do original, ela tem o mesmo significado daquela palavra que a gente vê muito no Velho Testamento, quando diz assim: olha, e o fulano conheceu a fulana. Ou seja, ele teve relacionamento sexual. Eles se uniram da forma mais íntima que um homem e uma mulher podem se unir. Essa palavra que Jesus está liberando para aquelas pessoas é exatamente essa: eu não vos conheço. Ou seja, eu nunca tive intimidade com vocês. Vocês podem ter feito um monte de coisa, vocês podem ter profetizado, vocês podem ter expulsado demônios, vocês podem ter pregado para multidões, vocês podem ter feito, belos sermões, escrevido belos livros, cantado belas canções, feito muitas coisas lindas. Porém, para mim tudo isso é iniquidade, porque não é fruto de um relacionamento comigo. Toda obra que eu pratico, todo trabalho que eu pratico fora de um relacionamento de intimidade com Deus não serve para nada. Tudo que nós, irmãos, fazemos que está fora de um relacionamento com o Senhor não serve para nada. Para o Senhor isso é tido como obra de iniquidade, por causa da motivação com que ela foi feita. As nossas obras não vão impressionar o Senhor. Naquele grande dia, irmão, o que vai contar é quando o Senhor olhar para lá para você e ver: ah, não, esse aqui eu conheço, esse eu sei quem é. Esse aqui passava tempo na minha presença todo dia, o que ele mais desejava era estar comigo. Quando um dia amanhecia eu ouvia a sua voz: esse eu sei quem é, essa voz eu conheço, essa voz aqui eu sei de quem é, essa voz é a voz de alguém que me buscava, alguém que me desejava, alguém que se relacionava comigo, alguém que buscava a minha face, alguém que não estava preocupado em fazer coisas, alguém que estava preocupado em conhecer o meu coração, alguém que não estava preocupado em impressionar as pessoas, em promover o seu ministério, em promover o seu nome, em fazer com que aquilo que é a sua vida fosse divulgada, prospectada, qualquer coisa desse tipo. Não, esse eu sei quem é. O desejo dele era estar aos meus pés. A teologia dele era a teologia de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. O coração dele era um coração reto, as suas mãos eram limpas, o seu espírito era reto, ele falava a verdade, a sua vida era uma vida de altar. Glória a Deus! Vocês entendem? Amém? É isso. Jesus, ele quer se relacionar. Está mostrando o coração dele: olha, eu vou, mas eu não vou ficar longe. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou preparar lugar para nós. Eu não vou preparar lugar para mim, eu vou preparar lugar para nós. Você entende, irmão? Mas você não entendeu ainda. Jesus, ele está indo para o Pai, e ele está dizendo assim: olha, eu vou para lá, mas eu não vou preparar uma casa só para mim. Não vai ter a minha casa ali e a casa de vocês lá. Não, eu vou preparar um lugar e eu vou trazer vocês, porque onde eu
Senhor nos ama. Agora, no segundo ponto do mesmo texto, a gente vê um diálogo de Cristo e Tomé. E Tomé diz para Jesus: eu não sei, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Porque Jesus disse para eles: olha, vocês sabem o caminho. E isso que me intrigou. Nós sabemos o caminho. Ele está dizendo que está indo para um lugar, irmãos, onde vai preparar morada para nós. Ele está indo para o Pai. E ele disse que nós sabemos o caminho. E aí Tomé olha para o Senhor: nós sabemos nem para onde o Senhor está indo. Quanto mais que caminho é esse? Sabe qual é o problema, irmãos, que nós vemos hoje na igreja brasileira? A igreja brasileira está tão apegada às coisas deste mundo. Ela está tão apegada à terra. E ela está procurando Jesus nessa terra. Ela está procurando Jesus nas conquistas dessa terra. Ela está procurando Jesus na conquista deste mundo natural, deste mundo carnal. Está buscando Jesus na prosperidade natural. Está buscando Jesus nas coisas do mundo. Está buscando Jesus nas riquezas da terra. E por essa razão ela se comporta como Tomé. Senhor, nós não estamos sabendo para onde o Senhor vai, porque nós estamos procurando as coisas do mundo e não estamos te achando. Você entendeu isso, irmão? A igreja brasileira hoje ela vive perdida, ela não sabe onde Jesus está, e por isso ela vive atrás de métodos, atrás de estratégias, atrás de novas táticas, novas formas, novos discipulados, novas coisas. Ah não, agora nós vamos usar o G12, não, agora vamos usar o M12, não, agora vamos usar o MDA, não, agora nós vamos usar o sei lá o que, agora vamos usar a nova moda do momento, vamos procurar estratégias, ferramentas, tudo, porque nós estamos procurando Jesus de todas as formas onde Ele está, porque nada acontece, porque vidas não se convertem, porque pessoas não se consolidam, porque não há unção do Espírito, porque não há batismo do Espírito, porque não há manifestação da glória de Deus, porque não há avivamento. O que acontece? Onde estão as ferramentas? Vamos buscar novas estratégias. Como Tomé andando perdido, nós não sabemos onde ele está. Como nós sabemos o caminho? Como é que nós vamos andar? Nós não sabemos onde ele está, porque a igreja está olhando para a terra. Não adianta procurar Jesus na terra, porque Ele não está aqui. O reino dele não é aqui. O reino dele não é aqui. Nós temos que olhar para o alto, como Colossenses diz: olhai para as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas que são de cima. Enquanto não olharmos para o céu, queridos, onde andaremos como Tomé? Onde é que o Senhor vai? Nós não sabemos. Nós não sabemos para onde o Senhor está indo. Como é que vamos saber o caminho, Senhor? Não sabemos o caminho, querido, porque não estamos olhando para o alto. Temos que olhar para o alto. Fala para o irmão que está ao seu lado: olha para o alto, irmão. Olha para o alto. O seu reino não é aqui. Fala para ele: o seu reino não é aqui, irmão. O seu reino não é aqui. Fala para ele: sua casa não é aqui, irmão. Fala para ele aí. Irmão, fala: olha, desapega, meu filho. Esse lugar não é seu. Aleluia. Fala para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, faz as malas. Essa casa não é sua. Onde você está procurando Jesus? Olhai para o alto, buscai olhando para o céu, pois o seu Senhor está lá. É por isso que você não acha o caminho. Glória a Deus. Vamos entender? E Jesus disse: você sabe o caminho. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Nós não sabemos. Como podemos saber o caminho? Então Jesus, com seu coração amoroso, vira para os seus discípulos e diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Queridos, esse texto, já lendo como lemos, ele já traz um impacto forte ao nosso coração. Porém, para que tenhamos, melhor dizendo, um discernimento mais total, mais íntegro do que esse texto nos fala, nós temos que ter um pouco de entendimento das tradições judaicas. Quando Jesus dá essa resposta a Tomé, você percebe que o diálogo acaba. Tomé não pergunta mais nada. Nenhum dos discípulos mais indaga Jesus. Jesus ele dá essa resposta e parece que aquela situação acaba. A dúvida, ela é sanada, não há mais dúvida, não há mais questionamento. Sabe por quê? Quando Jesus dá aquela resposta para aqueles discípulos, eles entenderam o que ele estava falando. Talvez um pouco melhor do que nós, e eu vou te explicar por quê.
Queridos, quando Jesus ele dá essa resposta, ele está se referindo a algo. E a algo do conhecimento dos judeus. Que todo judeu tinha conhecimento do que estava sendo dito ali. Jesus ele estava se referindo ao tabernáculo do deserto, lá da época de Moisés. Lembra do tabernáculo? O tabernáculo, irmão, a porta que dava acesso ao pátio, ao átrio, chamava-se o caminho. A porta que dava entrada ao lugar santo chamava-se a verdade. E o véu que dava acesso aonde estava a arca, o lugar chamado de Santo dos Santos, chamava-se a vida. Quando Jesus fala aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles entenderam. Porque na verdade eles já conheciam o tabernáculo do deserto e sabiam que aquilo era todo um processo de tipologia sobre Cristo e a redenção. Eles entendiam que aquele lugar que foi construído por Moisés não era qualquer lugar. Aquele modelo que foi dado a Moisés para que fosse construído era algo vindo do céu. Não era algo de cunho da natureza, da mente humana, mas era algo que vinha da revelação do próprio Deus. Quando Jesus traz essa palavra para aqueles discípulos, eles entenderam o que Jesus estava falando. Porque eles conheciam todo o processo do tabernáculo. Desde a sua entrada no átrio, a entrada no lugar santo e a entrada no Santo dos Santos. Então eles entenderam, eles compreenderam. E aí, querido, eu quero te levar. Eu fui impulsionado pelo Espírito Santo a voltar exatamente onde Jesus estava querendo levar os seus discípulos naquele mesmo dia. E eu convido você também, para nós voltarmos ao mesmo ponto que Jesus levou os seus discípulos, para entendermos que caminho é esse que ele disse, que nós já conhecíamos, e ele mostra aos seus discípulos com tanto amor, com tanta liberdade, através de uma revelação, de um lugar, de um tabernáculo, que era usado lá no Velho Testamento, mas era uma revelação de Deus para o coração dos seus escolhidos. Então vamos voltar, abra a sua Bíblia aí, no livro do Êxodo, capítulo 25. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Verso 8. Quem aqui não conhece o tabernáculo do deserto, nunca viu um desenho, uma figura do tabernáculo do deserto? Tem alguém que nunca viu? Amém. Deixa eu te explicar, que eu preciso que você entenda, para a gente dar continuidade. O tabernáculo era composto por 3 etapas. Ele era um tabernáculo móvel, por isso ele não era feito de tijolos, ele era feito de tecidos. Então a gente não vai ter tempo para explanar toda a simbologia de todos os elementos que o tabernáculo foi composto, mas todo o tabernáculo, as suas medidas, os seus materiais, as obras, a matéria-prima que o tabernáculo foi feito, tudo tinha uma simbologia, tinha uma tipologia, representando Cristo, a redenção, a igreja, a graça como um todo. Então, só para a gente ter uma ideia geral, como é que funcionava esse tabernáculo? Ele era rodeado por uma parede de tecido, e tinha uma área que era fechada, como se fosse esse lugar onde nós estamos aqui, e uma área que era aberta, que ficava ao céu aberto. Para entrar nessa área que ficava aberta, mas já era parte do tabernáculo, não é? Tinha uma entrada. Esse lugar que era aberto, esse lugar que ficava a céu aberto, era chamado de pátio ou átrio. O mesmo nome, né? É o mesmo lugar. Os dois nomes representam o mesmo lugar. Existem alguns móveis. Nós vamos falar sobre esses móveis no decorrer do seminário. Não vamos falar sobre isso agora. E depois existia a parte que era coberta, como se fosse essa aqui onde nós estamos cobertos. Lá fora era o átrio. Aqui dentro era dividido em lugar santo, que também era separado por uma porta de tecido, também um véu. Amém? Que nós já sabemos que o nome dessa porta era a verdade, era conhecida também como a verdade. Que tinham também alguns utensílios, onde os sacerdotes eles faziam o seu trabalho ali sacerdotal. E existia um outro véu, que dava acesso a um lugar que era um lugar diferente. Era chamado de Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. Esse lugar ele só era acessível uma vez por ano e pelo sumo sacerdote. Então era um lugar restrito, nem todos entravam naquele lugar. E esse lugar ele tinha a Arca da Aliança, a arca ficava ali.
E o que representa a Arca da Aliança? A presença viva, manifesta de Deus. Então, é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos entendem? Amém? Capítulo 25 do livro do Êxodo, verso de número 8. O verso número 8, queridos, é a chave da mensagem do tabernáculo. Esse verso é o verso que traz para nós a chave desse lugar construído por Moisés. Então o que diz lá? E me farão um santuário. E o que? Para que eu possa habitar no meio deles. Aleluia. Aleluia. Queridos, olha como Deus já naquele momento está revelando o coração dele para o povo. Aquilo que Jesus havia falado lá em João 14, Deus já estava falando desde lá no Êxodo, dizendo: ei, eu quero habitar com vocês, ei, eu quero me relacionar com vocês, ei, eu quero ser um Deus, mas não um Deus distante, um Deus que não se relaciona, um Deus que não pode se envolver com a sua criação. Não, eu não quero ser esse Deus, eu quero me relacionar, eu quero estar com vocês, eu quero você na minha presença, eu quero que você venha para mim. Olha o coração de Deus. E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. É o coração de Deus, irmão. Se nós voltarmos também lá para o Evangelho de João, não precisa abrir. Você conhece o texto, capítulo 1, verso 14. O que diz lá? E o verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a palavra habitou desse texto, ela foi traduzida do grego e ela significa estritamente tabernaculou. Deus está trazendo à tona aquilo que ele havia falado lá no Êxodo: ei, eu quero estar com vocês, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero estar com vocês. E ali o verbo se revela, o verbo se faz carne, a carne, o Senhor habitou entre nós, ele tabernaculou conosco. Ele nos mostrou um caminho, a presença dele. Abre ainda no capítulo 25, vai para o verso 22 aí. O que diz lá no verso 22? E ali virei a ti. Assim aquele que é inacessível, aquele que não podia ter contato algum com o homem por causa do seu pecado, marca-lhe um encontro por cima do propiciatório, que literalmente significa o trono da misericórdia. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? O amor desse Deus é tremendo, é sobrenatural. Apesar do pecado causar uma separação entre nós e Ele, Deus está movendo todas as coisas, estruturas do universo, para que de alguma maneira Ele pudesse reestabelecer essa ligação entre nós. E ali eu vou voltar àquilo que nós começamos a falar, que o Espírito Santo estabilizou meu coração. A primeira parte da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração foi: o véu se rasgou. Que véu? Que separava o lugar santo do... Quando Jesus vai à cruz, irmãos, e diz: está consumado, o que aconteceu, irmão? O véu do templo se rasgou, de cima a baixo. O que está acontecendo ali, irmão? Querido, aquele lugar, ele era um lugar onde o povo, o sumo sacerdote, só entrava uma vez por ano. O povo nunca entrava ali, os outros sacerdotes jamais entravam ali. Então Jesus vem, ele vem em carne, ele vem para viver entre nós, para tabernacular conosco. Mas ainda algo precisava ser feito, porque Deus não estava satisfeito com essa distância, ele queria nos aproximar a Ele. Então o que Ele faz? Ele vai à cruz, Ele paga o preço, Ele nos redime, Ele coloca o seu corpo, o seu sangue, para nos livrar da condenação. Então o véu se rasga, a separação acaba, a entrada agora está certa, nós podemos entrar nesse lugar. Irmãos,
para nós. Temos livre acesso. Livre acesso. Livre acesso. Livre acesso. Queridos, mas o caminho mudou. Tudo isso é muito maravilhoso. Toda essa parte da revelação é linda. Toda essa parte da revelação até aqui, irmão, é tudo sobrenatural, é tudo maravilhoso. Deus movendo, Deus trazendo a realidade coisas, Deus sabe destruindo a separação, Deus sabe tomando para Ele e dizendo: você é incapaz de ter remissão do seu pecado, então eu vou pagar o preço. Eu não vou permitir que você morra e vá para o inferno. Eu vou pagar o preço por isso. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é lindo, tudo isso é tremendo, tudo isso é sobrenatural. Dá vontade da gente começar aqui a entrar no mover do Espírito de alegria, de louvor e de adoração, porque isso é motivo para nós nos alegrarmos e regozijarmos diante de Deus. Porém, existe um caminho. O véu se rasgou. Eu tenho livre acesso, mas o caminho não mudou. O véu foi tirado, a separação acabou, mas o caminho continua lá. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 14: vocês sabem para onde eu vou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Existe um caminho a ser seguido, existe ainda um processo que eu preciso passar. O caminho está aberto, você pode ir, mas o caminho não mudou. O que isso nos fala, irmão? O que isso nos ensina? Querido, nesse tabernáculo não tinha janela, não tinha portas dos fundos, não tem um atalho, não tem um jeito, um plano B. Fala para quem está do seu lado: meu irmão, Deus não tem um plano B para você. Ele só tem um plano A. Amém? É só o plano A. É só o plano A. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Ah, pastor, mas será? Está tudo tão difícil, está tudo tão complicado. Eu acho mais fácil esse outro jeito aqui. Eu acho mais fácil separar dessa mulher, desse homem. Eu acho mais fácil, sabe, viver uma vida de pecado. Eu acho mais fácil eu mentir no meu trabalho do que confrontar o meu chefe e dizer que eu não vou mentir. Eu acho mais fácil esse outro jeito. Irmão, Deus não tem plano B. É verdade. Ele só tem o plano A. Ele não muda os seus padrões para agradar a minha maneira de viver. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo eternamente. O que era pecado ontem é pecado hoje e vai ser pecado eternamente. O mundo vai dizer, irmão, que você pode ir lá no cartório e assinar uma carta de divórcio, mas a separação ela não faz parte do plano de Deus ontem, ela não faz parte do plano de Deus hoje e ela não vai fazer parte do plano de Deus nunca. A Dilma pode ter assinado autorização para fazer aborto, mas o aborto é pecado ontem, o aborto é pecado hoje e o aborto vai ser pecado eternamente. O mundo pode dizer o que ele quiser, mas o que Deus é, sempre foi e sempre será. Quantos entendem? O caminho não muda. E é exatamente aí o problema. Porque esse evangelho que a gente vê sendo pregado hoje é um evangelho de facilidade. É o evangelho que passa a mão na sua cabeça se você tem um dízimo alto. É o evangelho que facilita a sua vida, querido, para que você não vá embora da igreja. Eu já vi um absurdo uma vez num programa de televisão, onde uma prostituta fez uma ligação para lá pedindo para o pastor abençoar o trabalho dela, porque havia um evento na cidade onde ela morava no Canadá, e ela queria que o trabalho dela rendesse, e ela ligou pedindo oração para esse pastor, e ela disse o que ela fazia, e ela falou que ela separaria uma oferta de 30% de tudo aquilo que ela conseguisse arrecadar naqueles dias de festa. Aquele pastor orou por ela. Só existe um plano A, meu irmão. Só existe um caminho, e ele é estreito. Só existe uma porta,
E poucos são aqui os a encontram. Quem dirá os que entram? Só existe um. Meu irmão, esse lugar. Queridos, existe uma canção que diz: quem já pisou no Santo dos Santos? Quem já pisou no Santo dos Santos, irmão, não sabe mais viver em outro lugar. Meu irmão, quem já pisou no Santo dos Santos está preocupado mais com o microfone. Quem já pisou no Santo dos Santos, querido, não precisa mais de um cabo grudado no violão dele para poder tocar. Quem tem altar não precisa de púlpito. Quem tem altar não precisa de microfone. Quem tem altar, querido, não precisa de nada, ele já tem tudo, que é o Santo dos Santos. Quando ele entra, fecha a porta do seu quarto e em secreto ele fala com o seu Deus, que o ouve e o responde. As maiores experiências que eu já tive com Deus foi no meu quarto, foi no meu lugar de oração, foi ali, longe dos aplausos, longe da glória, longe de qualquer pessoa que meu coração quisesse ou pudesse querer impressionar, longe de microfone, longe de sermões, longe de tudo. Estava ali, eu e ele, eu e ele, e ninguém mais, só nós dois. Quem já pisou nesse lugar, meu irmão, não precisa de mais nada. Quem já esteve nesse lugar, meu irmão, não consegue viver sem isso mais. Querido, quem já pisou nesse lugar, meu irmão, não está preocupado com o próximo dia que ele vai pregar, ele está preocupado com o próximo dia que ele vai ficar na presença de Deus de novo. Quem já pisou nesse lugar não está preocupado com a próxima agenda, ele está preocupado com o dia que ele vai poder ficar longe de tudo. Ele, o seu Senhor, curvar diante dele, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, é o meu Senhor, é o meu Senhor. Quem já esteve nesse lugar, meu irmão, nada nessa terra consegue ganhar mais o seu coração. Só que para chegar nesse lugar, irmão, tem um caminho difícil para percorrer. Então é mais barato a gente pagar alguém para vir dar uma chacoalhada na igreja, chamar o cantor da moda, pagar 10 mil para ele, trazer ele para tocar, para fazer um movimento, porque é mais barato que levar o povo para orar. É mais barato pagar um preço, pagar o preço do ingresso, do que o preço para ter intimidade com Deus. É mais barato fazer um mover na igreja trazendo a música da nova, o pregador da moda, do que conduzir o povo a um caminho de oração e busca e santidade, cruz e altar. Quantos estão entendendo, irmão? Você está entendendo porque a igreja brasileira vive um tempo tão complicado, tão difícil? Você está entendendo porque a igreja brasileira vive, querido, um tempo de esfriamento espiritual tão terrível? Porque o povo não quer orar. Eu perguntei para você agora há pouco se você orava 1 hora por dia, daí você pensa. Querido, isso é prático. Esse sermão não é para você achar bonitinho. Eu não vim aqui para agradar você, eu vim aqui para causar uma crise no seu coração. Eu não vim aqui para deixar você sair feliz com essa palavra, eu vim aqui sacudir a sua vida. Porque isso é prático, irmão. Não é para achar bonito, é para você pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo? O que adianta ter tanta informação se a minha vida continua a mesma coisa? Certo dia eu estava orando, querido, lá no meu lugar de oração, e o Espírito Santo falou no meu coração assim: a igreja não precisa de mais sermões, ela precisa andar na revelação que ela já recebeu. Precisamos de mais frases de impacto. Nós não precisamos de mais sermões legais. Nós não precisamos mais de sermões ou de seminários. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos andar na revelação que já recebemos. Precisamos parar de pensar e de agir como se fôssemos e começar a ser. Aleluia. Quantos entendem? Amém. Diga comigo: o caminho não mudou. O caminho não mudou.
na fé, levados por todo vento de doutrina, levado pelas circunstâncias da vida. Se a circunstância é favorável, você está crente, vem para a igreja, é fervoroso. Aí surgiu uma crise, a tempestade veio, acabou, você vem na igreja, aparece mais. Até quando seremos meninos? Até quando Deus olhará para a igreja brasileira e verá ela como uma criança, uma menina na fé? Até quando, irmãos, a criação vai gemer, esperando a manifestação dos filhos? Porque os filhos se recusam a crescer. Até quando? O caminho não mudou, irmão. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O tabernáculo, composto pelo pátio, lugar santo, santo dos santos, nos revela um caminho a um lugar atrás do véu, onde fica a arca da aliança, que representa a mais pura e vívida presença manifesta de Deus. Existe um caminho para se chegar lá, irmão. Existe um caminho para se chegar lá. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no Santíssimo Lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado na consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quando um homem, irmãos, entrava no pátio, ele encontra-se diante do altar do holocausto. Ele está assim perante a primeira revelação que Deus dá de si mesmo, a alma que o busca. O altar que está à entrada de toda a experiência cristã é a cruz. O caminho não mudou, e o caminho, a primeira coisa que vai passar, vai entrar na nossa frente é um altar. No caminho para chegarmos ao Santo dos Santos, a primeira coisa que estará no nosso caminho, assim que eu entro pela primeira porta e eu adentro no tabernáculo de Deus, a primeira coisa que me está esperando, um altar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Meu irmão, quantas vezes, irmãos, o que nós percebemos é que a superficialidade na vida da igreja de muitas pessoas se dá porque as pessoas estão rejeitando o altar, não querem o altar, não querem se submeter ao altar, não querem buscar se submeter, se sujeitar a um altar. Fala para o irmão que está do seu lado: irmão, sem altar não há intimidade. Não há intimidade sem altar, e não há altar sem sacrifício. Amém. Mateus capítulo 10, verso 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não. Diga aí, meu irmão. Quem não lê vai morar no céu, irmão. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, quem achar a sua vida e quem perder a sua vida por amor de mim. Querido, quem não toma a sua cruz, a cruz é o nosso altar. É esse altar que nós precisamos para andar com Jesus no caminho que nos levará ao Santo dos Santos. O primeiro passo é sobre o altar, que é a cruz. Fala para o irmão que está do seu lado: você está pronto para morrer, irmão?
Quem está pronto para morrer aí? Aleluia! Tem que morrer, irmão. Sabe por que nós ainda vivemos uma vida tão presa à nossa natureza carnal? Está faltando morrer. Sabe por que aquela pessoa que você tem com uma pessoa difícil, que você não consegue lidar, que pega no seu pé, sabe que isso acontece ainda? O problema não é ela, o problema é que você morreu ainda. Você já viu um morto reclamar de alguma coisa? Alguém já viu isso? Alguém já viu um morto reclamar por causa da roupa que ele está usando? Ah, não quero ser enterrado com essa roupa, não. Eu quero outro terno. Alguém já viu? Alguém já viu um morto reclamar o tamanho do caixão? Não, eu não quero esse caixão aí não. Você já viu isso? Sabe por que nós somos uma igreja tão presa a coisas? Ah não, eu não posso ficar mais com a minha televisão de 40 polegadas não, porque já saiu uma de 44. E a de 40 não serve mais, eu preciso de uma de 44. Sabe por quê, irmão? Você não morreu ainda. Nosso coração está tão preso a coisas. Tem gente, irmão, eu já vi isso, que vai na casa de outra pessoa e vê que aquela pessoa comprou um tapete. Ela tem que comprar igual para colocar na casa dela, porque senão o coração dela não fica em paz. Ela precisa morrer. Fala para ela, você tem que morrer. Você tem que morrer. Sabe o que está faltando, querido? Olha só. Não é o seu cônjuge que é difícil, não. É você que não morreu ainda. É você que ainda está muito vivo. Só se ofende, irmão, quem não morreu. Só vira outra face quem tem altar. Quem não tem altar, parte para a briga. Só anda a segunda milha quem já morreu. Porque não se ofende mais, não se machuca mais, ele não tem mais qualquer preocupação com o seu bem-estar. Sabe por quê, irmãos? As pessoas não estão conhecendo Jesus porque a gente ainda está preocupado demais com a nossa própria vida. Nós não morremos ainda. Eu estou preocupado demais com o meu bem-estar, para poder abrir mão da minha vida para ir lá para o sertão pregar o Evangelho para quem nunca ouviu falar de Jesus. Eu preciso manter a minha qualidade de vida, e por essa razão eu não posso fazer com que as nações da terra conheçam Jesus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, dá um sorriso para ele. Meu irmão, você precisa morrer, irmão, e eu preciso morrer mais ainda. Aleluia. Altar é lugar de morte, irmão. Sacrifício, renúncia. Altar é lugar disso. Altar é o lugar, irmão, onde a minha velha natureza tem que morrer lá. Altar, irmãos, é um lugar onde eu preciso deixar aquilo que me prendia a esse mundo. Altar, irmão, está totalmente ligado à maturidade. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz o quê? Já não vivo eu, Cristo, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Sim ou não? Já não vivo eu, Cristo. Isso fala de altar, irmãos. Eu já não vivo mais eu. O eu morreu. Agora quem vive é Cristo. E isso me fala de maturidade. Porque maturidade, irmãos, eu vou falar mais de maturidade amanhã, mas só para dar uma pincelada agora. Não, vou falar amanhã. Vou falar hoje. Pergunta para o irmão que está do seu lado: irmão, por que tem um altar? Querido, somente passando por ele eu poderia chegar ao Santo dos Santos. Olha para o irmão que está do seu lado: irmão, não tem intimidade sem altar. Não tem intimidade sem altar. Você não vai ter, querido, nenhuma intimidade com Deus se você não passar pelo altar. E é isso que a igreja não entendeu. Quando chega a hora de renunciar, quando chega a hora de sacrificar, quando chega a hora de manifestar o domínio próprio, quando chega a hora de manifestar a mansidão, quando chega a hora de você calar a boca e perder, por que você tem que ganhar todas as discussões? Quem falou para você isso? Por que você tem que estar certo sempre? Por que você sempre tem que ter a última palavra? Queridos, Paulo escreveu algo à igreja de Corinto dizendo assim: olha, é um absurdo que vocês tenham demandas entre vocês e levem a causa de vocês a juízes ímpios para julgar. Por que não sofre o dano? Por que não leva o prejuízo? Porque eu não levo desaforo para casa. É que você morreu, filho. O problema é esse: você ainda vive pela natureza carnal. Você ainda vive uma vida almática.
Você ainda é imaturo. Querido, não é que você leva desaforo para casa, é porque a vida que você vive, ela já não é mais uma vida direcionada à alma. Vou falar disso amanhã. A minha vida é uma vida guiada pelo fluir do Espírito Santo. Eu ando guiado por Ele. Eu estou preocupado com reputação. Eu estou preocupado com a minha integridade diante de Deus. Você entende? Eu vou falar de novo. A minha preocupação não é com a reputação, não é com o que as pessoas vão dizer de mim, não é com o que as pessoas pensam de mim. A minha preocupação é com a minha integridade diante daquele a quem eu vou prestar contas. É com isso que eu tenho que estar preocupado. Ah, mas vou falar que você é bobo. Deixa eu falar. O que importa é a minha integridade diante de Deus. Eu sei o que eu vou fazer. Mas vou falar que você virou fanático. Estou nem aí. Pode falar o que quiser. Eu estou preocupado com a minha integridade diante de Deus. Quantos entendem, irmão? Como se edifica o altar, pastor? Abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 18. Glória a Deus. Como se edifica um altar? Santo é o teu nome. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E então Elias reparou o altar do Senhor. Diga, reparou o altar. Que havia sido derrubado. Então ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor o altar de rego. Vamos parar aí. Queridos, falando sobre padrões. Todo mundo entendeu sobre padrões? Deus tem um padrão para todas as coisas. Ele não muda esses padrões, esses princípios. Amém? Ok. Quando Deus estabeleceu Israel, Ele estabeleceu através de um padrão. Os 12 filhos de Israel. São 12. Não são 10. Não são 11. São 12. Era o padrão. Como era, como estava a vida de Israel naquele tempo de Elias? O reino estava dividido. 10 tribos de um lado, 2 tribos do outro. E uma apostasia espiritual total na nação de Israel. Então Elias faz o quê? Primeira coisa, ele chama o povo. Primeira coisa que nós aprendemos sobre como edificar o altar. Se o seu coração, querido, ao edificar o altar, não estiver voltado, direcionado a alcançar o perdido, a alcançar vidas, a destravar aquele que ainda está talvez travado espiritualmente, ativar pessoas, resgatar pessoas, ir às nações, aos povos não alcançados, levar Jesus, levar o Senhor à vida, salvar vidas, resgatar vidas, a motivação do seu altar vai estar errada. Elias chama o povo: vem a mim. Depois Elias junta 12 pedras e fala: o padrão é esse. Deus nos chamou 12 tribos, os 12 filhos de Israel. Esse padrão que nós estamos vivendo está errado. Não é para ter divisão no meio do reino de Israel. Segundo a orientação, esses profetas de Baal tudinho estão dizendo que Deus aqui é o Deus deles. Pois hoje vocês vão conhecer quem é Deus, porque vocês vão entender quem tem poder aqui, quem é Deus em Israel, quem é Senhor nesse lugar. Os dois problemas que estavam furando o padrão de Deus: o povo dividido e a apostasia espiritual. Então Elias pega 12 pedras e fala: vamos ver quem é o Deus que vai responder com fogo. Quantos entendem, irmão? Agora, o que aprendemos aqui é que Elias ele precisava restaurar os princípios que Deus havia estabelecido para poder o fogo vir. Agora eu pergunto para você: quais são as pedras que representam princípios estabelecidos por Deus para a sua igreja, que eu preciso recolocar na minha vida para restaurar meu altar? Onde anda a pedra da oração na sua vida, irmão? Qual foi a última vez que você jejuou? Como anda, querido, a pedra da verdade? Você tem falado a verdade? Como anda, querido, a pedra da justiça? Você tem praticado a justiça? Você tem ido às nações? Como anda a pedra da submissão? Você
pastores, ao Senhor, a palavra, e falar em palavra? Qual foi a última vez que você leu mais de 3 capítulos da Bíblia? Queridos, como andam as pedras do seu altar? Você tem tido fervor na sua vida espiritual? Você tem amado o próximo? Tem buscado viver em santidade? Você já trocou a pedra da fidelidade pela circunstância financeira do mês? Como anda o seu altar, irmãos? Onde estão as pedras do seu altar? Pensa por um segundo nisso. Onde ficaram as pedras? Queridos, para nós restabelecermos o altar, a primeira coisa que temos que fazer é avaliar como está o nosso altar. Quais são as pedras que estão faltando? Ah, pastor, eu sou crente há 30 anos, eu não perguntei quanto tempo você tem de crente. A minha pergunta é, quanto tempo você está passando com Deus todos os dias? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, meu irmão, a oração que você fez ontem não serve para hoje. Fala para ele, a leitura bíblica que você fez ontem não serve para hoje. Foi para ontem. Já foi. Quantos entendem? A nossa vida espiritual ela precisa ser mantida diariamente. Eu gosto de falar sobre isso. Eu falo sobre uma ponte que existe nos Estados Unidos, que é um ponto turístico, uma cidade lá. Não me pergunte onde é que eu não sei. Eu sei que existe uma ponte lá que é um ponto turístico. E existe uma coisa interessante que eu vi sobre essa ponte lá. Existe uma equipe lá, já estou terminando, tá, irmãos? Existe uma equipe lá que o trabalho deles é pintar a ponte. Eles começam no início da ponte e eles vão pintando até terminar. Quando acaba, chega no final da ponte, eles voltam para o início de novo e começam a pintar a ponte tudo de novo. Todas as vezes que os turistas vão lá, aquela ponte ela está linda. E aí fica a pergunta, como? Por causa dos irmãos. Um dia esses irmãos se aposentar, alguém vai perguntar para eles, né? O que vocês fizeram a sua vida toda? Pintando a ponte. A vida toda pintando a ponte. É a nossa vida espiritual, irmão. Todos os dias tem que ser mantida. Nós não precisamos nos esforçar, irmãos, para sermos contaminados pelo mundo. Vocês estão ouvindo aí fora. Ninguém precisa fazer força para que de alguma forma o mundo tente contaminar você, tente alcançar sua mente, tente destruir as verdades que Deus quer estabelecer no seu interior. Para nós cedermos, querido, muitas vezes está no trânsito, alguém fecha você. A vontade é fazer o quê? Dar uma glória a Deus, né, irmão? Está entendendo? Às vezes é uma crise, é uma circunstância que te acontece, as tempestades, né? De repente, né? Uma vez Deus me deu uma palavra sobre essas tempestades, né? Discernindo as tempestades da vida. É incrível como de repente, né? De onde a gente não espera, não, a gente nem imagina, lá vem a tal da tempestade balançar nosso barco. É verdade ou não é? Mas fica firme, irmão, porque Jesus está no barco, amém? Essa tempestade não é para te matar, não, é para poder estimular sua fé, é para poder fazer você, sabe, produzir aquilo que Deus sabe que você pode, amém? Essa tempestade não é para tirar você do barco, não, dentro do propósito. Essa tempestade é fazer você crescer, crê nisso. Para de olhar para a tempestade e começa a encontrar um lugar de descanso, igual Jesus. Olha para o Senhor lá, ó, dormindo dentro do barco. Por que o Senhor está dormindo aqui? Ao invés de você ficar murmurando, vai dormir com Ele, irmão. Abraça Jesus lá e fala: Jesus, você está dormindo, eu vou dormir com o Senhor aqui. No olho do furacão, irmão, eu profetizo sobre a sua vida. Levanta a mão, quero ser profético na sua vida hoje. Eu profetizo em nome de Jesus, irmão, que você vai andar no olho do furacão, mas no lugar de descanso em Deus, que absolutamente nada vai tirar você da paz que o Senhor te colocar, e você vai passar por toda e qualquer circunstância, guardando a sua fé, sem esmorecer, sem retroceder, sem recuar, sem desistir, sem ter medo, porque você entrará em um lugar de descanso em Deus. Quem toma posse dessa palavra, diga amém. Aleluia. Quais pedras estão faltando, irmão? Quais pedras? E para a gente fechar, eu quero falar duas frases. Altar é um lugar de morte. Ouça isso. Para nós
representa um estado de alma onde estamos dispostos a nos entregar pela motivação certa e na proporção exigida pelo Senhor para vivermos a vida que Ele propõe para que vivamos. Vou repetir. Altar é um lugar de morte. Para nós, representa um estado de alma onde estamos dispostos a nos entregar pela motivação certa e na proporção exigida pelo Senhor. Então, é um estado de alma onde estamos dispostos a nos entregar pela motivação certa e na proporção exigida pelo Senhor, para vivermos a vida que Ele propõe para que vivamos. Então, altar é um lugar onde eu tenho um estado de alma disposto a me entregar pela motivação certa. Por que pela motivação certa? Não adianta você querer edificar altar, irmão, com a motivação errada. Eu lembro de uma história. Um dia um rapaz descendo do monte e um outro subindo. E eles se cruzaram no meio da estrada. E aí um perguntou para o outro: você estava no monte? Que bênção, glória a Deus. E ele disse assim: eu estava no monte, estava buscando a Deus porque eu vou pregar domingo. E o outro rapaz disse para ele: cara, está tudo errado. Você está buscando a Deus para poder pregar. Então você está tendo a cara de pau e subindo um monte para dizer para Deus: Deus, eu quero te usar domingo. Não suba no monte para buscar de Deus poder para você fazer algo. Suba para lá para ficar com Ele. Suba para lá para ficar com Ele. Entra no seu quarto, não porque você vai pregar, não é porque você vai ministrar, não é porque você vai assumir vai dirigir um culto, fazer o que quer que seja. Não. Se você for subir, suba para lá para ficar com Ele. A nossa oração, irmãos, não é para Deus nos usar, é para que nós não venhamos a usá-lo. Porque muitas vezes é o que nós desejamos fazer. Queremos aparecer, então a gente vai lá: Deus, manda unção, manda poder, porque eu quero impressionar todo mundo com a minha ministração. Está tudo errado. Motivação errada. E na proporção exigida, quem vai exigir a proporção do seu sacrifício é Deus. Nós vamos falar isso no domingo à noite. Nós vamos falar sobre Isaac. Ei, Isaac. Isaac é um desafio, irmão. O altar não é estabelecido por arrepios ou experiências emocionais. Ele é estabelecido porque você entendeu que depende dele. Vou dizer de novo: o altar não é estabelecido por arrepios ou experiências emocionais. Ele é estabelecido porque você entendeu que depende dele. Essa frase é do pastor José Rodrigues, de um dos livros que está ali atrás, que é o Ação da Cruz. Eu já quero até indicar você a comprar. A gente trouxe algum material da MCM ali. Temos livros, DVDs, MP3 de várias mensagens, ministrações do pastor José Rodrigues. Temos alguns materiais nossos também. Um livro do pastor Jonatas, que é o nosso pastor. É um livro que trata sobre adoração. Aconselho você a levar. Aquele material, irmãos, é um material 100% missionário. Todo o material que você adquirir ali, você tem investido em missões. É um material que é revestido para missões. Então você vai estar abençoando a obra missionária e você vai estar edificando a sua vida. Então passa ali, dá uma olhadinha. Vai existir algo ali para edificar a sua vida, amém? E por fim, irmãos, eu ia falar só duas frases, vou falar mais uma aqui, já que a gente está falando de oração. O maior objetivo da oração não é obtermos o que queremos de Deus. O maior objetivo da oração é Deus obter de nós o que Ele quer. Vou dizer de novo: o maior objetivo da oração não é obtermos o que queremos de Deus. O maior objetivo da oração é Deus obter de nós o que Ele quer. Essa frase é do pastor José, irmãos, no livro Ação da Cruz 2. Amém? Queridos, vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Vá para a sua casa, meu irmão, em nome de Jesus, e pense sobre isso. Onde estão as pedras do meu altar? Onde está a dracma perdida? Quando foi que
essa pedra foi parar. Faz alguma coisa, meu irmão, em nome de Jesus. Restaura o altar. Escute isso. Deus só precisa de um profeta com o altar restaurado, para que o fogo venha do céu e os profetas de Baal venham cair um por um. Eu vou dizer isso de novo. Nós vemos aqui Samambaia, e você conhece as necessidades da sua cidade. Você sabe quais são os demônios que atuam aqui. Você sabe da criminalidade, você sabe do tráfico de drogas, você sabe daquilo que o diabo tem tentado destruir nessa cidade. Meu irmão, não é o governo que vai mudar isso. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está em nada no homem, não. Meu irmão, Deus só precisa de um profeta corajoso e um altar restaurado, para que ele coloque a dizimar todos os profetas de Baal. Não vai restar demônio nessa cidade, não vai restar principado do inferno nessa cidade, se Deus encontrar um profeta que restaure o altar. Quem sabe, meu irmão, esse profeta não é você. Quem sabe Deus, irmão, não preparou a sua vida. Quem sabe não foi como Esther. Quem sabe não foi preparado para esse dia. Você foi colocado nesse lugar, para essa hora. Como Esther estava ali no palácio, ela estava diante do rei, podendo estar com ele, para livrar o povo. E ela teve coragem para entrar lá. Querido, talvez foi para isso que Deus te preparou, para você ser esse profeta, para você